Fala galera, tudo bem? No vídeo de hoje eu vou falar com vocês sobre algo que eu observei, né, e entendi com o tempo da onde vem, né, essa impressão aqui na Itália. Bem, por que que o italiano olha para o salário médio, que é ali na casa dos 1.500 euros, e diz que esse é um salário para passar fome, e um brasileiro, por exemplo, quando vem para cá e consegue atingir um patamar de ter um salário assim, que é um salário médio comum italiano, olha para esse salário e sente: "Pô, finalmente as coisas estão dando certo". Esse é o canal Via Sincera. Bom, de um jeito muito prático, isso tudo tem uma referência histórica, não? Eu acredito que o brasileiro que está no Brasil tem uma impressão também parecida. Por quê? Nas gerações anteriores, dos nossos pais, dos nossos avós, a vida, de alguma maneira, era mais simples e você conseguia comprar uma casa com um salário médio, né? Tinha até aquela história que quantos de nós não tivemos os avós que, de repente, a avó ficava em casa, cuidava da casa, da família, e o avô saía para trabalhar e com o salário dele ele conseguia manter a esposa, os filhos, conseguia comprar uma casa, de repente ter até um carrinho, não é? Eu sei que essa não é exatamente a realidade de todo brasileiro, porque o Brasil é enorme e nós temos sim mais pessoas pobres, né, de gerações do que classe médias ou mesmo ricas. Mas aqui na Itália isso é ainda mais sentido, né. Depois da segunda, né, guerra, grande guerra ou que como a gente chama guerra mundial, a Itália ela passou por um boom econômico, né. Os trabalhos, os empregos eles eram mais estáveis, então você, por exemplo, para conseguir comprar uma casa, você não precisava muito, né, você só eu digo muito, coisa de score, histórico de compra e venda, a coisa o famoso nome limpo, né, você não precisava disso, era só ter um salário simples ali, um contrato a tempo indeterminado e muitas vezes até com contratos a tempo determinado, ou seja, com prazo, você já conseguia, financiar algo, comprar algo, fora a questão do valor do dinheiro, né, naquele tempo a moeda italiana era a lira e hoje, né, nós temos o euro, e uma coisa que eu aprendi na prática, no dia a dia, conversando com os italianos, é como foi sofrido para eles a mudança de um dia para o outro da lira para o euro. Então, vamos supor que você pagava, sei lá, o equivalente a 2,50 € numa focaccia, né, numa pizza. De um dia para o outro, eles na conversão, eles não mantiveram o valor real, que deveria ser o equivalente a 2,50, mas eles dobraram. Então o negócio de repente saiu de 2.500 liras, que seria mais ou menos ali 2,50 para 5 euros. Então para eles essa grande mudança, assim, de verdade, deu uma ferrada na economia. Ou seja, o poder de compra no passado era muito maior aqui do que hoje, né, nos dias de hoje. Então o que acontece? O italiano que ele cresceu ouvindo dos pais, dos avós, sabe? "Ah, no meu tempo eu fui trabalhar na fábrica e com o salário da fábrica eu comprei uma casa, comprei um carro, eh, consegui comprar uma casinha na praia, consegui comprar uma cabaninha na montanha". Essa é uma história muito comum na realidade italiana. Então, o jovem de hoje, o italiano médio de hoje que ganha esse salário e vê que ele não consegue adquirir as mesmas coisas, ele vê que ele precisa se esforçar muito mais para conseguir comprar as mesmas coisas, né, ele se sente, assim, de uma certa maneira roubado, ele se sente enganado, né, porque fizeram ele acreditar que era só ele crescer, estudar e trabalhar que ele conseguiria comprar o que ele quisesse, e não faz parte da realidade. Já o imigrante, como eu disse no vídeo anterior, ele está recomeçando. Então imagina, a gente parte do zero. A gente chegou aqui, todo mundo, né, guarda ali um dinheirinho, você chega ali com essa aqui no país com essa gordurinha de dinheiro, e você gasta essa gordura de dinheiro, né, e depois acabou, você tem que trabalhar. E aí você consegue um emprego que te paga exatamente essa mais ou menos esse valor aí, na casa dos 1.500 euros. Se você for um cara sagaz, se você for uma pessoa
ali esperta, você vai entender que, num primeiro momento, talvez, não seja uma boa ideia você alugar uma casa sozinho, até porque é muito difícil também conseguir de cara alugar uma casa. Se você for uma pessoa, né, o ligeiro, você vai alugar um quarto numa casa, então você vai pagar muito menos no aluguel. Ali, a partir de 250 euros em toda a Itália, você já consegue achar alguma coisa. A partir de, tá? Isso varia de cidade para cidade. É lógico que em Bari, por exemplo, você acha um quarto a 250 euros. Em Milão, não. Então, enfim, isso varia. Mas, a partir desse valor, mais ou menos, você já acha. Você não precisa gastar rios de dinheiro com comida. Ou seja, se você comer só o suficiente, aquilo que te satisfaz, você não vai gastar, por exemplo, 500 euros por mês de comida. Outra coisa, telefone, essas coisas são baratas. Você consegue pagar pouco, por exemplo. Tem planos aí da Vodafone que você vai pagar ali na casa dos 25 euros mensais e vai ter internet ilimitada, ou seja, você não precisa nem pagar um valor a mais para ter internet em casa. Só com essa internet ilimitada você consegue fazer tudo. Eu vivi assim por 2 anos. Eu tinha só essa internet do celular e roteava para o computador, roteava para tudo, fazia tudo o que eu precisava. Com um salário desse e com um custo de vida baixo, coisa de 1 ano, você já se organizou financeiramente, você já conseguiu ter um dinheirinho, né, guardado, comprar um carrinho usado custa barato. Se você dá uma procurada aí em grupos de Facebook ou no Marketplace, por exemplo, você vai achar aí uma Fiat Punto 98 a partir de 800, 900 euros, com tudo em ordem, né? É claro que você tem que pensar nos gastos que você vai ter depois, né, para manutenção, para transferir o documento e tudo. Mas o que eu quero dizer é que para nós que viemos de fora, você chega em coisa ali de 1 ano, tendo um salário bonitinho, você consegue se organizar. Essa é a impressão que a gente tem, porque com esse salário médio você consegue viver de uma maneira modesta. Mas o italiano, ele não quer viver dessa maneira modesta. O italiano, ele quer, e faz todo sentido. Eles nasceram e cresceram aqui, e eles querem ser como os avós. Eles querem conseguir também comprar uma casa de praia, eles querem ter o apartamento ali na cidade, ou uma casa, eles querem ter um carro do ano, né? Tem comer fora direto, né? Você, imigrante, você não precisa pensar dessa maneira. Aliás, tome cuidado para você não pensar dessa maneira. Pode ser sim uma armadilha. Eu acho que o que resume tudo isso que eu falei, que eu acabei de explicar para vocês, é o brasileiro, quando ele chega no país, quando ele migra, estou falando nesse caso da Itália, mas pode ser qualquer outro país, né? O brasileiro, ele olha para frente. A partir do que ele está começando a ganhar, do que ele está começando a construir, o brasileiro olha para frente, né? Poxa, eu com esse salário aqui já consigo ter uma qualidade legal de vida. E isso te traz a sensação de que você está progredindo, que você está tendo algum sucesso, né, econômico. O italiano, o cidadão europeu que não imigrou, que está no país dele, ele olha para trás. Então, o ponto dele de comparação é justamente o patrimônio que os avós conseguiram, o patrimônio que os pais conseguiram. E muitas vezes, por exemplo, aqui na Itália, você paga sempre impostos, né, a mais com cada casa que você tem. Então, se você tiver 2, 3 imóveis, por exemplo, você vai pagar um teto maior, né, de impostos por conta desse patrimônio. E o que acontece? Quando os avós se vão, esse patrimônio passa para frente. E aí, na cabeça desses italianos de hoje, eles não vão conseguir manter esse patrimônio em família com o salário que eles têm atualmente, com o valor, né, da moeda. E é por isso que a gente tem essa discrepância, né, de pontos aí de vista, de visão sobre o valor do dinheiro. Muito provavelmente, se você está no Brasil, você também tem essa mesma sensação do italiano. E o que você pensa é: eu preciso melhorar de vida, eu preciso fazer algo para ganhar mais dinheiro, para ter algum progresso. E uma das soluções que a gente encontra vindo do Brasil é justamente imigrar. Quando você fizer a sua imigração, que você mudar de país, quando você chegar aqui, cuidado com essas armadilhas, porque você vai falar com as pessoas daqui, você vai ouvir sempre essas, como se diz em italiano, né? Lamentela, né?
E cuidado para não cair nessa cilada e trazer essa energia para sua vida. Cara, lembre-se, você veio de longe, você chegou aqui, você quer mudar de vida, você quer prosperar, você vai dar alguns passos para trás, né? Você vai alugar um quarto, você vai ter um custo de vida baixo e você vai ver que em um ano e meio, 2 anos, a sua vida pode mudar completamente. Bem, se esse vídeo ele te trouxe informações úteis, curte, comente, compartilhe e, sabe, de repente você pensou em alguém que poderia ser útil esse vídeo. Então, cara, manda esse vídeo para essa pessoa, se aparecer o botãozinho hype, né, hypar. Cara, não custa nada, nada para vocês e me ajuda muito. Esse canal vai crescer e vai chegar a mais pessoas. Então, por hoje é isso, pessoal. Valeu!